Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e hoje eu estou usando ele trançado até a altura do meu pescoço. Estou usando uma blusa com fundo azul marinho com algumas flores coloridas. Elas têm traços na cor branca, verde e coral. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na nossa aula de hoje, estudaremos as diferenças entre o texto escrito em versos e escrito em prosa. O título da nossa aula é Prosa e Verso. Vem comigo. Sobre a forma de um texto, podemos dizer que há duas possibilidades: a prosa e o verso. Vamos juntos ler um texto literário que explica e compara essas duas possibilidades de escrita. Pode-se escrever em prosa ou em verso. Quando se escreve em prosa, a gente enche a linha do caderno até o fim, antes de passar para outra linha, e assim por diante até o fim da página. Em poesia, não. A gente muda de linha antes do fim, deixando espaço em branco antes de ir para a linha seguinte. Essas linhas incompletas se chamam versos. Acho que o espaço em branco é para o leitor poder ficar pensando bem no que o poeta acabou de dizer. Principalmente quando há uma rima, isto é, uma palavra com o mesmo som de outra lida há pouco. Então a gente vai procurá-lo para ver se é isso mesmo. A prosa é como um trem, vai sempre em frente. A poesia é como o pêndulo dos relógios de parede de antigamente, que ficava balançando de um lado para outro. Embora balançasse sempre no mesmo lugar, o pêndulo não marcava sempre a mesma hora. Avançava de minuto a minuto, registrando a passagem das horas. 1, 2, 3, até 12. Também a poesia vai marcando, na passagem da vida, cada minuto importante dela, de tanto ir e vir de um verso a outro, de uma rima a outra, a gente acaba decorando um poema e guardando-o na memória. E quando vê acontecer alguma coisa parecida com um poema que já leu, a gente logo se recorda dele. Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai pelo outro. A poesia não, entra pelo ouvido e fica no coração. Você prestou atenção? É preciso diferenciar. O que é poesia? Poesia é a intenção estética pretendida pelo artista que, através da sua arte, busca expressar uma ideia ou sentimento. É um elemento subjetivo e abstrato que está presente em poemas, pinturas, fotografias, músicas e qualquer outra forma de arte. O que é poema? Poema é um gênero textual geralmente organizado em versos e estrofes. O número de versos em cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema. Observe com atenção. Cada linha é um verso. O conjunto de versos, uma estrofe. A estrutura completa é o poema. Vamos continuar. É hora de falar sobre a prosa. O texto em prosa é organizado em parágrafos. O parágrafo é uma unidade de sentido dentro do texto. Para identificá-lo, basta procurar os trechos que iniciam com recuo na margem esquerda e encerram com sinal de pontuação.
Observe a marcação do parágrafo. O coelho vivia zombando do sapo. Achava-o preguiçoso e lento, incapaz de qualquer agilidade. O sapo ficou zangado. Quer apostar carreira comigo? Com você? Assombrou-se o coelho. Justamente, vamos correr amanhã. Você na estrada e eu pelo mato, até a beira do rio. O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo reuniu todos os seus parentes e distribuiu-os na margem do caminho, com ordem de responder aos gritos do coelho. Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo, que saíra aos pulos. Correu, 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 parou e perguntou: Camarada sapo? Outro sapo respondia dentro do mato: Oi! O coelho recomeçou a correr. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, gritou: Camarada sapo? Oi! Coachava um sapo. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Chegou à beira do rio, exausto, mas já encontrou o sapo, sossegado e sereno, esperando-o. O coelho declarou-se vencido. Vamos comparar. Observe texto escrito em verso e texto escrito em prosa. Poema. Texto geralmente organizado em versos. O texto não precisa chegar até o final da linha, linha fragmentada. Pode haver presença de rimas, ritmo e melodia. Prosa. Texto organizado em parágrafos. Pode ocupar a linha inteira, linha contínua. Não há preocupação com rima, ritmo e melodia. A poesia é como o pêndulo dos relógios de parede de antigamente, que ficava balançando de um lado para outro. A prosa é como trem, vai sempre em frente. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Sobre a forma de um texto, podemos dizer que há duas possibilidades, a prosa e o verso. Prosa, texto organizado em parágrafos. Pode ocupar a linha inteira, linha contínua. Não há preocupação com rima, ritmo e melodia. Verso. O texto não precisa chegar até o final da linha, linha fragmentada. Pode haver presença de rimas, ritmo e melodia. Mergulhe no universo das letras. Leia textos em prosa. Leia poemas. Vá fundo nesse universo. Mãos à obra. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha curtido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.